Amém. Livro do profeta Oséias, capítulo 6. Profeta Oséias, capítulo 6. Depois o livro de Daniel, Oséias. Eu peço aos irmãos agora que descansem no Senhor. Fiquem tranquilos. Pelo menos nesse momento da palavra. Eu peço que não levante para ir ao banheiro, beber água. Você aguenta sim, são poucos minutos, não é muita coisa. Para que possamos absorver daquilo que Deus tem para nós. Amém, meus irmãos? Profeta Oséias, capítulo 6. Todo mundo achou? Tem gente da misericórdia aí? Amém. Capítulo 6, versículo 1. Vinde, tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Ele fez a ferida, mas ligará. Amém? Podem sentar. Vinde, tornemos para o Senhor. Houve ferida, mas Ele ligará. Amém, meus irmãos? Você crê nessa palavra? Deus tem algo novo para nós nessa noite. Eu quero estar partilhando com os irmãos, compartilhando com vocês aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero hoje tratar um assunto com a igreja a respeito de um tema chamado ferida. Eu quero que você abra o seu coração agora, abra o seu entendimento, para que Deus possa estar falando conosco, porque Ele quer curar as nossas feridas. Amém? Ele sara as nossas feridas. É óbvio que hoje nós estaremos falando não de ferida natural, mas sim ferida espiritual, ferida na alma. E é um assunto que nós precisamos deixar Deus tratar. A igreja, nesses últimos anos, tem crescido, tem trazido muita gente, isso é bom, é muito bom. Mas a igreja precisa agora estar fortalecida, pois a igreja está precisando de guerreiros e guerreiros preparados para podermos saquear o inferno. Amém, meus irmãos? E quando nós falamos disso, nós precisamos entender e deixar Deus nos tratar, porque há muita ferida aberta, há muita ferida que causa-nos problemas, dores, e traz às vezes consequências muito sérias. E que hoje nós possamos deixar Deus nos tratar, Deus agir no sobrenatural nas nossas vidas. E estaremos meditando. Eu quero que você abra comigo rapidinho, volte algumas páginas aí. Vamos na 2 Reis, o livro de 2 Reis, no capítulo 1 de 2 Reis, versículo 2. Eu quero que vocês venham entender um princípio que age na questão da ferida. Ferida aberta é local de contaminação. Amém, meus irmãos? Você entende isso aí? É claro que entende. Todo mundo entende isso. Uma ferida aberta é local de contaminação por bactérias. E nós vamos entender o que está por trás e o que age, para que possamos resistir e deixar Deus nos tratar. Aqui em 2 Reis, no capítulo 1, versículo 2, acompanhem comigo aí na sua Bíblia. Acasias caiu pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros dizendo-lhes: ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te e sobe para encontrares com o mensageiro do rei de Samaria, e diz-lhes: não há Deus em Israel, para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Pois assim como diz o Senhor, da cama que subisse, não descerá, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Amém? Depois o restante eu não vou entrar em detalhe agora, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: Baal-zebub é o Deus da mosca, Deus das feridas. O Baal-zebub é um Deus de Ecrom. E aqui o rei Acasias, ele cai cheio de feridas, cai enfermo na cama. E ao invés de procurar a cura no Deus de Israel, ele manda mensageiro até Ecrom para consultar
a Baal-zebub. Havia com aquele povo uma adoração ao Deus das moscas. E quando nós falamos em feridas abertas, o extremo da ferida aberta é uma questão de moscas ali, porque elas vão atrás para depositar ovos, até para se alimentar de massas que estão ali morrendo, que está já, num estado de deterioração. E eu quero dizer o seguinte: o que o Senhor quer hoje é tratar as nossas feridas, não permitir que abra, e se aberta, que venha a tratar para fechar, porque senão não poderemos guerrear. Um soldado ferido, ele nunca poderá ir à batalha, ir à guerra. E hoje, infelizmente, há muitas pessoas feridas na igreja. E agora eu não estou falando de feridas naturais, mas de feridas na alma. E hoje nós vamos deixar Deus tratar, vamos entender o princípio do Senhor, não vamos atrás de Baal-zebub, mas vamos atrás do Deus de Israel, o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos deixar Deus nos tratar. Então vamos ver alguns princípios que agem normalmente no nosso meio, permitindo em que façam cortes, cisões e etc. na nossa pele, e que através disso torne-se uma ferida aberta. E uma ferida aberta, como já falamos, está ali um ponto já para contaminação. E o que o Senhor quer é nos tratar. Deus quer tratar a igreja. Amém? E eu quero meditar com vocês. Vamos comigo no livro de Provérbios. Agora em Provérbios. Vamos pegar aqui uma passagem para que possamos estar meditando. Provérbios capítulo 30. Capítulo 30 de Provérbios. Essa parte, o livro de Provérbios, no capítulo 30, há aqui uma sequência de fatos. Há aqui, falando sempre a respeito do número 4. Fala a respeito de 4 gerações. E fala de 4 problemas, 4 maldições. E vamos entender esse princípio de Deus. Não é numerologia, mas a questão do 4 para o Senhor leva-nos à universalidade. Assim como a palavra do Senhor, a boa nova, é uma palavra de salvação universal, vem até nós através de 4 evangelistas. Então, esse livro de Provérbios vai sempre tratando nessa sequência. Nós vemos aqui já falando a respeito de 4 gerações. Mas, um pouquinho mais para frente, do versículo 11, eu quero estar meditando com os irmãos, que fala a respeito daquilo que Deus tem para nós. 4 passos em cima de uma ferida. E que hoje nós vamos entender e deixar Deus tratar. Amém, meus irmãos? Então aqui do capítulo 11 até o versículo 11, desse capítulo 30 até o versículo 14, trata de 4 passos em que nós vamos deixar Deus tratar para não permitir que venhamos a ser derrotados. Um soldado com uma ferida aberta não pode colocar armadura. Um soldado com uma ferida aberta não aguenta marchar. Um soldado com uma ferida aberta não aguenta muitas vezes segurar o armamento, dependendo do local onde está. E o pior de tudo, um soldado com uma ferida aberta e essa ferida se deixar sem tratar, vai trazer problemas para todo o seu corpo. Uma infecção generalizada. Pode chegar até esse ponto. Então vamos entender os princípios de Deus aqui, para que possamos bloquear toda a ação do inimigo no nosso meio como igreja. Na bênção? Então vamos comigo aqui, versículo 11. Eu quero ler com você e diz o seguinte: há gerações que amaldiçoam o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Amém? Há gerações que amaldiçoam o seu pai e não bendiz a sua mãe. Esse aqui é o primeiro ponto a respeito de 4 passos com relação à ferida. Esse local, essa passagem, isso aqui que está nos ensinando, é um local que abre feridas. Aqui vocês estão vendo uma ferida sendo aberta no nosso emocional. Então já começa aqui a ensinar como não abrir nenhuma ferida na nossa alma. E um dos pontos
para que não venha abrir ferida na nossa alma, o Senhor fala, olha, eu quero gerações, eu quero pessoas que respeitem e entendam a questão de pai e mãe. E quando nós estamos falando disso, estamos falando no natural e estamos falando também no espiritual. O Senhor está tentando nos ensinar aqui um princípio que abre feridas. E muitos hoje estão feridos porque não entendem esse princípio de Deus. Eu quero que você venha entender o seguinte: pastor, você não sabe o que me aconteceu, quem foi o meu pai, quem foi a minha mãe. Eu quero que você venha entender o seguinte, que há um princípio de Deus aqui, que nós devemos perdoar. E o perdão não é sentimento. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo, perdão não é sentimento. Perdão é dom de Deus. Sentimentos são outras coisas. E esse princípio, se não for usado corretamente como Deus nos ensina, já é um ponto para abrir feridas. Não, o Senhor não está dizendo como que você deve tratar com o passado. Ele está dizendo que você não deve usar as coisas do passado, e sim saber usar no presente. Amém, meus irmãos? Porque se você não souber usar hoje algo que aconteceu no passado, já é uma ferida aberta. E tem muitos aqui com feridas abertas por causa da relação com os pais. A palavra também nos ensina lá em Efésios: pais, não leveis os vossos filhos à ira. Mas também diz, admoestando, cuidando, ensinando. E uma das coisas que abre ferida no nosso emocional, na nossa alma, é esse relacionamento conturbado, quebrado e não tratado com relação aos nossos pais. E quando nós falamos de pais, eu quero dizer o seguinte: tanto pais naturais, quanto pais espirituais. Amém, igreja? Há muitos aí que carregam feridas, e está ferido, por causa da questão do relacionamento com pais espirituais, com autoridades, com aqueles que Deus colocou na sua frente. E olha o que o Senhor fala aqui, a primeira coisa, 4 passos para não estarmos com feridas e não deixarmos as feridas nos dominarem. A gente que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Então, o primeiro passo, o único mandamento de Deus que tem uma ressalva é com relação aos pais. Nós devemos obedecer aos nossos pais para que venhamos ter longos dias sobre a terra. Então esse princípio é um princípio de Deus. E aqui muitas vezes é quebrado. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos deixar o Espírito Santo começar a tratar-nos. Amém, igreja? Então, tanto na questão natural, quanto na questão espiritual. Tem uma fórmula matemática para isso. Uma fórmula matemática. Rejeição menos perdão é igual a rebelião. E esse princípio é que se aplica aqui. Se eu fui rejeitado, eu não perdoei, isso vai gerar em mim uma rebelião. Pastor, é rebelião? É rebelião. Muitas vezes eu me levanto contra os meus pais e eu começo a falar mal, eu começo a levantar. E a rebelião, tem 2 tipos de rebelião. Tem aquela rebelião realmente exposta, aquela rebelião revelada. E também tem aquela que é a pior, que vira para o lado da autorrejeição. E isso tudo faz com que feridas venham ser abertas na nossa vida, na nossa alma. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos repreender e não queremos nenhuma ferida aberta. Amém, meus irmãos? Nós precisamos entender esse princípio. Nós precisamos liberar perdão. E o perdão é um sobrenatural de Deus agindo na nossa vida, independente do que tenha acontecido. Os nossos pais naturais, os nossos pais espirituais, aqueles que cuidam de nós no âmbito espiritual, liderança, etc., como também os nossos pais naturais, precisam estar debaixo dessa verdade com relação a nós. Se eu saio falando, amaldiçoando, eu saio ali dizendo isso ou aquilo, eu já estou ferindo a mim e deixando aberto para uma infecção. Então o primeiro princípio com relação a feridas, nós precisamos entender. Fala assim, liberar perdão.
Amém, meus irmãos? Não liberar perdão, como eu já disse aqui, é você tomar veneno e torcer para que o outro morra. Porque a falta de perdão gera morte para aquele que está com problema na alma. E realmente abre ferida na alma. E esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender para as nossas vidas hoje, nesse princípio de Deus. Então, o primeiro passo, fala assim comigo: não abrir feridas. Amém, meus irmãos? Então, entenda esse princípio. E se por acaso tem problema com você, familiar, com seu pai natural, familiar, ou então espiritual, meu irmão, libera perdão o quanto antes. Porque quem está sendo ferido é você. Quem está sendo aí exposto a uma infecção é você. E nós precisamos entender que Baal, Zebub, ele está ao redor. O inimigo anda ao derredor procurando quem possa tragar. E quando ele vê um corte, um local aberto, exposto, meu irmão, é infecção na certa. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos entender esse primeiro princípio de Deus para nós, para que não venhamos a carregar feridas. E tem muita gente ferido no meio da igreja. Tem muita gente que, ou por causa natural, ou por causa espiritual, porque não aceita o seu pai natural, ou porque não aceita o seu pai espiritual, aquele que está contigo, que está caminhando, que está ensinando. E eu quero dizer o seguinte, meu irmão, entenda também um princípio de Deus. Os pais, nós como pais naturais erramos e falhamos também, sim. E também os pais espirituais. Mas independente de qualquer coisa, eu preciso entender que eu preciso liberar perdão para que não abra ferida em mim, na minha pele, no meu ser. E a partir daí eu venha a ser contaminado. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Fala um amém aí. Amém. Um glória a Deus. Glória. Que igreja espontânea. Que maravilha! É tão bom você pregar dentro de uma igreja tão espontânea assim. Segundo princípio, com relação às feridas. Está aqui no outro versículo, versículo 12. A gente que é pura aos seus próprios olhos, e quem nunca foi lavada da sua imundícia. Esse é o segundo ponto. Primeiro, eu não devo deixar abrir feridas em mim, no meu corpo e na minha alma, no meu sentimento. Eu não posso permitir que venha a ser aberta uma ferida. E para que não venha a ser aberto, eu preciso liberar perdão. Segundo ponto, eu preciso deixar ser tratado. Amém, meus irmãos? Esse é o segundo ponto. E aqui está dizendo, há muita gente, há gerações que se acham puras aos seus próprios olhos e nunca foi lavado da sua imundície. Uma ferida aberta precisa ser tratada. Cutuca o seu irmão ao seu lado e fala assim: uma ferida aberta precisa ser tratada. Quem aí na sua infância já caiu, ralou o joelho? O joelho é número 1. Você já ralou o joelho? Já veio com aquele joelhão assim, já sem pele, a derme já chegou na epiderme, e sei lá que mais derme que tem na frente ali. Aí a hora que você chega em casa chorando, a sua mãe fala: vem cá, vou pôr você debaixo da torneira e taca sabão. Já passou por isso? E depois o sabão, eu não sei se ainda existe, vem com aquele negocinho do metiolate assim, você sai gritando de dor. Mas há necessidade, meu irmão. Vocês já viram aquela do metiolate, um negocinho achatadinho assim? A hora que primeiro lavar já dói, segundo, a hora que vinha com aquilo você já sai correndo. Mas há necessidade, porque se a ferida foi aberta, há necessidade de ser tratado. Amém, meus irmãos? E aqui a palavra está dizendo o seguinte: há muitos no meio da igreja, há muitos de nós que não deixa ser tratado. Há muitos no meio da igreja que deixa a contaminação pelo orgulho, pela prepotência, acha que está imune. Eu fui vacinado. Meu irmão, mesmo que tenhamos sido vacinados contra tétano, contra isso, contra aquilo, e dependendo da maneira como nós fazemos a ferida, ainda mesmo que você tenha sido vacinado, é tratado, ainda tem que passar e ir lá no Janjão tomar mais uma dose de antitetânica. Quem já pisou no prego?
Acho que todo mundo já passou por essa experiência. Quando criança, aquela história de fazer carrinho de rolemã, você ali, construtor de carrinho de rolemã, e prego pra lá e martelo pra cá, martela o dedo, a unha cai e não sei o que. Aí fica aquele pregão em cima da tábua, você mete o pé, chinelo de dedo. A hora que você tira, arranca as tiras da havaiana e fica o... Aí a hora que você sai pulando, chega em casa, vai ter que ser tratado. Amém, meus irmãos? Ferida aberta precisa ser tratada. E quem ama, cuida. Quem ama, trata. E uma das coisas que tem acontecido no meio da igreja, primeiro, é a alma se deixar abrir feridas, por não perdoar, por não reconhecer aos seus pais, não reconhecer autoridades espirituais. A ferida é aberta. E depois vem a questão do orgulho: eu estou bem, não preciso tratar, não precisa lavar, eu estou muito bem. Isso gera infecção. E muitos estão doentes porque não deixam ser tratados. Uma igreja que ama é uma igreja que trata, que cura. Amém, meus irmãos? Eu já ouvi coisas aqui: pastor, você precisa mudar teu discurso. Pastor, vocês são muito duros. Nós precisamos de palavra de amor. Quanto mais falo que tem palavra de amor, eu falo: Deus, precisamos de palavra de amor. Falou: cura o povo. Porque não tem amor maior do que tratar e curar. Amém, meus irmãos? Não tem amor maior. Eu quero ver um pai que vê um filho machucar e vai deixar daquele jeito, cheio de sujeira. Você sabe que vai doer. E o tratamento dói. Amém, meus irmãos? O tratamento a princípio dói. Um tratamento a princípio dói. Por quê? Porque vai ter que lavar, vai ter que limpar aquele local. E quando é um corte mais profundo, então, além de lavar, além de limpar, ainda tem a famosa sutura. Quem já passou por isso? Corta, machuca. Aí você vai para o pronto-socorro, não pode nem olhar. Aí, primeiro, limpar. A hora que o enfermeiro vem com aqueles negocinhos, se espirrar, não sei o que, limpar, você já começa a berrar. E depois joga medicamento. Aí conversando com o outro com maior tranquilidade, dando ponto cruz, fazendo isso aqui. Porque não é a nossa realidade. Mas a necessidade da sutura, o corte foi tão profundo, aquilo foi tão fundo, que se não fizer uma sutura, não vai voltar ao normal. Então o segundo ponto, olha, leia comigo novamente, aqui no versículo 12. A geração que é pura aos seus próprios olhos, e que nunca foi lavada da sua imundície. E eu quero declarar que eu não estou diante de uma geração dessa. Amém, meus irmãos? Cutuca o seu irmão do seu lado e fala assim: deixa ser tratado, meu irmão. Agora fala assim: deixa Deus tratar a sua ferida, meu irmão. Nós devemos deixar Deus tratar as nossas feridas, meu irmão. Dói. O pastor esteve aqui falando, o pastor Kleber, no louvor, ele falou que muitas vezes nós deixamos Deus tratar. Ele cruzou até a questão da lixa. E quando Deus vai tratar certas coisas, nós não queremos deixar. Quem já passou por essa situação quando criança, que machuca o pé, machuca isso, mas machuca aquilo, e você tenta esconder da sua mãe, com medo do tratamento? Já passou por isso? Chega em casa mancando, você disfarça para não mancar, porque você não quer mostrar aquele pé machucado. Aí sua mãe espera: filho, o que foi? Nada não, mãe, vem cá, o que aconteceu? Não, nada não, nada. A hora que abre, tá aquela flor no meio do pé, assim. Pisou num caco de vidro. Há necessidade de tratamento. Primeiro, o perdão faz com que a ferida não venha a ser aberta. Amém? Se a ferida for aberta, há necessidade de tratamento. Nós precisamos entender esse princípio de Deus. E eu quero dizer o seguinte, meu irmão: não tem outra maneira. Deus usa a igreja, o corpo de Cristo, para nos tratar. Amém?
Não me venha com aquela história quando você está ferido na alma, e geralmente acontece isso, e isso é maligno, isso aí é engano, é engodo do maligno, para que a ferida fique aberta. É aquela questão, como está dizendo aqui. Você está ferido, você está ali acabado, a sua alma está aberta em 2 pedaços, e você ainda diz, não, está tudo bem. Você já viram isso? Eu estou em casa, estou orando. Meu irmão, ferida aberta, oração não cura. Ferida aberta tem que ser limpa, curada, tratada. E isso outro tem que fazer. Não adianta. Eu me lembro muito bem das meninas, quando eu era pequenininho, um versinho que elas contavam. Como dói o dente? Como dói o dente? Dizer para a mamãe? Jamais. O dentista dói muito mais. Olha que verso que foram ensinar para minhas meninas lá atrás. Que pedagogia daquela professora. Chegou e achou o máximo, né? É claro, motorzinho de dentista é triste mesmo. Gente, olha, eu preciso inventar um que não faça barulho, né? Porque o barulho é psicológico. Já dói. Já dói. E o interessante, dentista é excelente. Enche de coisa na sua boca e fala, se estiver doendo, você avisa. Avisa como? Avisa como? Tem uns que até amarram você na cadeira, pé, mão, tudo. Que jeito que vai avisar? Tá doendo? Aí ele pode pegar aquele seu e definir para qualquer coisa. Tá legal. Tá doendo? Legal. Há necessidade de tratamento. E nós nunca vamos nos tratar sozinhos. Precisamos uns dos outros. E Deus usa os nossos irmãos em Cristo para que venham ser instrumento para nos tratar. Amém, meus irmãos? Então fala comigo. Primeiro passo, não abrir feridas. Segundo passo, se a ferida estiver aberta, deve ser tratada. Não existe outra saída. Não adianta você ficar em casa. E geralmente quando a pessoa está com ferida na alma, quer ficar em casa, não quer estar. Por que não quer? Porque se estiver junto vai ser tratado. Porque se aparecer diante do corpo de Cristo, vai ser tratado. Uma igreja que ama é uma igreja que trata. Uma igreja que tem realmente o poder de Deus agindo, não é uma igreja que passa a mãozinha na cabeça, é uma igreja que trata, dá remédio. Muitas vezes remédio que dói, remédio amargo. Minha mãe falava uma coisa, ai, que remédio ruim, ai que bom, o que é ruim cura. Quem já tomou boldo, chá de boldo? Quem nunca tomou, meu irmão, você está feliz da vida, A hora que você se empanturra, come aquela gordura, carne de porco, a pururuca, que não sei o que, coisa aqui, aí fica ruim. Aí fala, não se preocupa, vem a mamãe lá, aquele copo, a aguinha, tal, vai lá fora, pega umas folhas de boldo, e aquele pilãozinho de socar alho. Fala, vira num gole só. Eu olhava para aquilo e falava, ai, tinha que virar. Quem já tomou óleo de fígado de bacalhau? Você é da geração passada, hein? Hoje é conhecido como ômega 3. E vem em cápsula. Mas no nosso tempo era colherona mesmo. Abre a boca, ômega 3. Nem sabia se era ômega 3, 4, 5, 6. É bom, é óleo de fígado de bacalhau. Manda ver aí, meu filho. Então nós precisamos ser tratados. Nós precisamos ser curados. Se a ferida estiver aberta, a solução não é fugir. A solução não é se intocar em casa. A solução não é ficar murmurando, reclamando. É deixar Deus tratar. Amém, meus irmãos? Amém. Terceiro ponto. Vamos para frente. Versículo 13. Há gerações cujos olhos são altivos e cujas pálpebras estão levantadas para cima. Esse é o terceiro ponto. Não deixe cair nessa. Orgulho espiritual. Quando nós temos uma ferida na alma, geralmente vem a questão do orgulho espiritual. Eu não quero ser tratado. Eu não quero que trate.
E aí vem aquela coisa do eu sei, eu posso, eu consigo, eu faço. Amém, meus irmãos? Vem aquela questão, o irmão, mesma coisa que você está passando, tal, não sei o que, está com uma sinusite. Toma tal remédio, não, pode deixar, não. Não, minha avó falava, toma cibalena, vai ser bom, não sei o que. Vai nessa, meu filho, vai nessa, que você vai ver o que vai virar. Então, aquela questão do orgulho espiritual, eu sei, eu posso, eu consigo. E geralmente, se você observar uma pessoa que está com um problema na alma, que está aí com ferida na alma, porque não se deixa tratar, não deixa Deus curar, não deixa Deus agir, aí já vem por orgulho espiritual. Pode deixar que eu faço. E geralmente a pessoa que está com um problema na alma, que está com ferida na alma, é uma pessoa que vem aí com uma presunção, que vem com aquele orgulho, aquela questão, e muitas vezes quer mostrar ao contrário, está ruim e quer mostrar que está bom. Vocês já viram isso? Está chamando Jesus de Genésio, mas a hora que chega alguém, estou bem, já chega denunciando. A hora que chega na igreja, você fala, paz do Senhor, eu estou bem, Mas não perguntei, já mostrou que está ruim. A hora que o pastor chega perto, sai correndo. Geralmente quem tem ferida na alma é assim, anda pelos cantos. O pastor chega aqui, corre para lá. Aí o pastor vai lá, corre para lá. Aquelas ovelhas desgarradas assim, que você vê correndo para o meio da igreja, a gente já fala, Senhor, trata essa alma, Senhor. Porque acha que está tudo muito bem. E eu quero dizer, meu irmão, esse ponto é o mais perigoso. Porque quando está desse jeito, a infecção já se alojou. Amém? Porque a ferida abriu, não houve a questão de liberar perdão, não deixou ser tratado, e aí, Baal-zebub já lançou a infecção. A infecção já entrou. A infecção já está ali. Essa pessoa sente dor, essa pessoa está com dor na alma, mas não quer mostrar que está com dor, porque não deixa ser tratado por causa do orgulho espiritual, por causa da prepotência. E esse é um ponto muito crítico. Por quê? Porque a infecção já está lá. E a hora que começa já a gerar aquele pus, aquela infecção, aquela coisa toda. E um detalhe, hein, tem que tomar muito cuidado, porque a infecção, ela gera dor. E se a infecção vai indo, de repente nem dor não tem mais. É porque o negócio já está crítico. Quem já teve dor de dente aí? Em vez de procurar o dentista, fica inventando coisa. Põe canela em pó com não sei o que, amassada com tal coisa, no buraco lá e não sei o que. E põe depois um algodãozinho, afirma e segura. Fica lá segurando, assim, aí vai passar nada. A infecção já está lá. E se deixar aquela infecção, vai corroendo o dente, do dente já vai pro osso. Aí a hora que vai ver, pronto, o negócio ficou muito sério. E a infecção é perigosíssima, porque a infecção, ela vai caindo na corrente sanguínea e vai para os outros órgãos do corpo. Misericórdia se chegar à questão da infecção generalizada, que a gente ouve falar aí. E às vezes pode acontecer um caso, uma coisa simples. Quer ver uma coisa muito perigosa? Para quem tem diabetes. Quem tem diabetes, por exemplo, não sente, falta sensibilidade no pé. Amém, igreja? E pelo fato de não ter sensibilidade, é muito perigoso ferir, machucar o pé. E não vai sentir. E pelo fato de não sentir, de repente, quando vê, a coisa já tomou uma proporção tal, e caiu na corrente sanguínea e vai para todo quanto é lado. E uma infecção, a hora que vem ali os agentes contaminadores, a hora que vem tudo ali e gera infecção, meu irmão, é perda. Fala assim comigo, é perda. Aquilo que você vê numa infecção, aquele pus, aquele negócio, aquilo ali, meu irmão, é glóbulos brancos que morreram, sei lá que cor mais. É porque houve perda. E às vezes no meio da igreja, quando não deixa ser tratado, primeiro abre a ferida, depois não deixa ser tratado, e depois vem com orgulho espiritual, e a coisa vai caminhando, vai trazer problemas. Não tem como. Nós somos um corpo. É um corpo de Cristo. E eu quero dizer o seguinte. Não adianta você falar assim. Ele lá que se vire. Meu irmão, se você tiver uma infecção no dedinho do pé, todo o seu corpo vai sentir. Amém?
E se não for tratado, isso pode trazer problemas sérios para todo o seu corpo. Assim como num dente, assim como em qualquer outra coisa. Então entenda os princípios de Deus. É muito mais fácil lá na frente, no começo, no início, você já liberar perdão. É muito mais fácil você já deixar Deus tratar. Mesmo que não liberou perdão, mas a consequência já está ali o negócio. Deixa Deus tratar, meu irmão. Mesmo que venha doer um pouquinho, mas vai ser curado, sarado. É restauração de Deus. Agora, se você começa a bater de frente, achar que você é autoimune, achar que com você não acontece, as coisas vão só piorando. E pode chegar ao ponto. Eu tive uma aula hoje para poder preparar essa pregação. Já ouviu falar de íngua? Quem já ouviu falar de íngua? Quem já teve íngua aqui? Aquela bolinha aqui. A hora que você vai abrir a boca dói, vai mastigar dói. Já teve íngua embaixo do braço? E conforme o caso tem que andar meio assim. Ai, Senhor, meu irmão. Já teve íngua na virilha? São os pontos do nosso organismo. O que é íngua? A íngua é o seguinte, meu irmão. Ali a infecção já está tentando se generalizar. Caiu na corrente sanguínea. Aí os linfócitos, olha que legal. Tive uma aula hoje para poder falar com vocês. Os linfócitos vão pegar tudo aquilo que está morrendo no seu organismo e vão levar para esses lugares. É a famosa íngua. Aquilo ali está dizendo que tem infecção e que o negócio está sério. A coisa está caminhando. E não pode se deixar. Nós temos que tratar, tem que ser tratado, tem que ser dissipado, tem que ser arrancado. E olha que interessante, fazendo uma comparação, a igreja é o corpo de Cristo. Por que esses 3 lugares? Porque aqui atrás da orelha. Uma íngua atrás da orelha não tratada. Eu já vi casos aí, eu estava pesquisando, vendo, que pode perfurar o tímpano. Uma íngua embaixo dos braços, uma íngua na virilha. São infecções que estão ali, olha, o organismo está fazendo de tudo para aquilo não vá cair no todo o sistema circulatório, não vai parar no coração, não vai parar no seu cérebro, não vai ter um problema maior. Ele vai pegando aqueles que está morto, já vai enfiando naquele local. É um cemitério, é morte. 3 lugares. Aqui atrás da orelha, embaixo dos braços e também na virilha. 3 pontos vitais para o corpo de Cristo. Para que você não ouça a voz do Senhor. Para que você não faça aquilo que Deus determinou para você fazer. Para que você não ande nos caminhos que o Senhor determinou para você andar. Amém, meus irmãos? Então entenda o princípio de Deus. Nós precisamos eliminar toda a ferida, tudo aquilo que bloqueia o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Pare com isso, pare com esse orgulho espiritual, pare de fazer de bom. Não, eu sei, eu estou bom, estou orando. Pastor, Deus vai falar comigo, Deus está falando comigo. Deus está falando com todos no meio da igreja. Amém, meus irmãos? E você não vem porque você sabe que se vier, o inimigo sabe, Baal Zebub sabe que se você estiver aqui no meio, vai ser tratado. Esse é o 3º ponto. E o 4º ponto, versículo 14. Há gerações cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Misericórdia. Primeiro que se eu não perdoar, se eu não reconhecer a mão do Senhor sobre os meus pais, tanto espirituais quanto naturais, eu abro ferida. Segundo ponto, se eu não deixar tratar, vai virar infecção. Se eu começar a agir com orgulho, essa infecção vai aumentando. E agora o 4º e último passo, com relação à ferida na alma. Está aqui, acho que não precisa nem explicar, né? Há gerações cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Aqui já é a infecção generalizada. Se não tratar, se não curar a ferida,
Se não deixar tratar, aí a coisa vai passando de um para o outro. A infecção que começou lá no dedinho do pé, pode chegar até no seu pulmão, pode chegar no seu coração, pode chegar em órgãos vitais, pode enxergar. Vocês já ouviram falar disso, gente? Principalmente, por exemplo, pessoas que às vezes estão internadas, estão meio debilitadas, o seu organismo, na sua proteção natural, está meio debilitado. E já viram falar daquela infecção generalizada? Gente, uma coisa terrível quando nós ouvimos isso. A pessoa está internada, vamos orar por ela, porque olha, a infecção dominou, está com uma infecção generalizada. E eu quero dizer o seguinte: uma ferida não tratada, se não deixarmos tratar, se você não curar, se você não deixar Deus curar, aí a sua língua, meu irmão, os seus dentes será como isso aqui, como uma espada, como uma sua queixada, como uma tesoura, um local que corta. É aquela questão de sair falando, e aqui já está contaminando, e essa infecção vai passando de um para o outro, ao invés de ser curado, vai contaminando mais e mais pessoas. E é o que o inimigo está querendo, é o que o inimigo almeja no meio da igreja. Então nós vamos deixar Deus nos tratar. Você crê nisso? Nós vamos deixar Deus tratar. Nós vamos entender o princípio de Deus para as nossas vidas, e nós vamos deixar Deus nos tratar, para não chegar nesse ponto. É a hora que contamina. A pessoa está ali, tranquila, chegou no culto, não sei o quê. O outro que está com essa infecção, que está com a ferida aberta, por causa de um problema na alma, senta do lado e começa a falar abobrinha no seu ouvido. Aí você até tenta resistir, mas os seus glóbulos brancos não está nada branco, já está amarelado. Já está mais para lá do que para cá. Aí a sua autodefesa não consegue, e pronto. Já contamina. Mais um que está com infecção. E vai para frente, vai para outro, vai para outro. E o inimigo é tão astuto. Baal-Zebub é tão astuto, que ele procura e conhece e sabe aqueles pontos, aqueles que estão mais vulneráveis. Aqueles que estão fracos na fé. Aqueles que também já estão pensando a respeito do seu pai, da sua mãe, do seu líder e outro, do seu pastor e disso e daquilo. Aí é a hora que chega do lado e lança a infecção. E a coisa vai só aumentando. O corpo de Cristo vai perdendo. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos restaurar a bênção de Deus para a nossa vida. Amém? Fala para o seu irmão que está ao seu lado, fala assim: deixe ser tratado. Amém, meus irmãos? Deixe ser tratado. Eu quero que você entenda o seguinte, meu irmão. Pastor, nós precisamos fazer aqui um culto de quebra de maldição. Pastor, nós estamos precisando fazer aqui, quebrar as maldições na família, quebrar as maldições não sei aonde, quebrar isso, quebrar aquilo. Meu irmão, quer quebrar a maldição? Deixa Deus se tratar. Maldição é quebrado de uma maneira. Maldição é arrancada de uma única maneira: deixar Deus nos tratar. Amém? Ame a repreensão. Quer arrancar maldição da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, isso aqui, isso aqui, isso aqui? Ame a repreensão. Porque quando Deus nos corrige, Ele põe de volta naquilo que Ele tem para nós. Amém, meus irmãos? É o contrário do que estão falando aí. Ai, não, é muito pesado. Ai, porque isso, porque aquilo, porque só me repreende. Ame a repreensão. Um pai que ama o seu filho sempre está cuidando do seu filho. Um pai que vê um menino com febre, não vai largar ele com febre, a Deus dará. Não, Ele vai atrás, Ele vai curar, Ele vai tratar. E o que Deus espera de nós é deixar-nos ser tratado. Aí vamos fazer a campanha do Vale do Sal, não sei quantos ancião e sapateado não sei do que para quebrar a maldição. Não, meu irmão, quer quebrar a maldição? Quer acabar com as maldições na sua vida? Maldição sem causa não encontra poço. E sabe qual que é a causa? Não deixar ser corrigido. Deixa Deus se tratar, que não vai ter maldição que prevaleça. Porque quando Deus se trata, traz debaixo da palavra dele. E debaixo da palavra dele, maldição alguma, coisa alguma, praga alguma. Pastor, eu levantei de manhã, tinha um sapo com a boca costurada com linha vermelha. O que quer dizer com isso? O que quer dizer, não sei, meu filho. Quer dizer uma coisa eu vou te falar.
Deixa Deus se tratar, porque se estão dando essa liberdade de chegar até lá e fazer isso, porque você precisa ser tratado. Deixa Deus se tratar, meu filho, que não vai ter sapo nenhum que chegue nem perto. Amém, meus irmãos? Tu com o seu irmão do seu lado, fala de novo com ele, deixa Deus se tratar, meu irmão. Tem uns aí com a carinha meio feia, mas deixa Deus se tratar. O tratamento a princípio dói. Pode falar para ele, o tratamento a princípio dói. Não adianta. Às vezes, é claro, Deus nos dá uma anestesiazinha, mas a anestesia passa. Quem já fez cirurgia aí? A hora que você sai da cirurgia, você está primeiro, né, bem tontinho. A anestesia ainda está fazendo efeito. Aí você está todo feliz da vida. Você chega ali no seu quarto, na cama, já chama o médico lá que eu quero ir embora hoje. Não, tô bem. A enfermeira fala, só faz assim, espera um pouquinho. Daqui a pouco acaba o efeito da anestesia. Aí você sai gritando, pedindo pelo amor de Deus, me dá um remédio, aplica qualquer coisa. Tá doendo tudo, tá doendo aqui e ali. É assim mesmo, irmão. Então às vezes Deus te dá uma anestesiazinha a hora que você vem. É aquela hora que você chega na igreja. Você está com um problema para lá de Bagdá. Você está, olha, todo ferido, inflamado, e precisa fazer aquela raspagem. Aí Deus te dá uma anestesiazinha. O Espírito Santo te dá uma anestesia. Aí você nem percebe. Aí no outro dia, a anestesia passa, mas a cura vem. Amém? Fala comigo, quem ama, corrige. Você crê nisso? Então, para terminarmos, abra comigo o livro de Hebreus, para nós tomarmos posse desta palavra para a nossa vida. Livro de Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12 do livro de Hebreus, versículo 15. O princípio de tudo, o início de tudo, chama-se perdão. Fala assim, perdão. Amém, meus irmãos? Na bênção. Acharam aí Hebreus 12, versículo 15? Amém? Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Há possibilidade de se privar da graça de Deus. Amém, meu irmão? Aquela teoria aí, a graça me basta, eu tenho a graça, sem graça fica sem graça. Não, tome cuidado. Tome cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Tome cuidado para que nenhuma raiz de amargura. Raiz de amargura é o início, é o começo, é abrir para que esteja suscetível à infecção. Amém, meus irmãos? Fica em pé, em nome de Jesus. O pessoal do louvor vai estar subindo. Nós vamos tomar posse desta palavra. Eu quero que venhamos nesta noite pedir perdão, liberar perdão, para que não venham abrir mais nada de ferida na nossa alma. E nós vamos também clamar ao Senhor para que Ele venha tratar as feridas que foram abertas. Você crê nisso? Amém? Em nome de Jesus. Eu quero que você incline a sua cabeça agora, nesse momento. Onde você está, da maneira como você está, a maneira como você chegou aqui nessa noite. Mas eu quero que você abra o seu coração ao Senhor. E juntos nós vamos pedir perdão. Eu quero que você peça perdão ao Senhor, que você libere perdão. Clame agora a misericórdia e o perdão do Senhor. Lembre-se que Deus vai nos perdoar de todos os nossos pecados, de todas as nossas faltas, de todos os nossos erros, quando nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Isso está na oração que o Senhor nos ensinou. E essa oração não é para virar uma reza. Essa oração não é para virar vãs repetições. Essa oração é para que vire verdade na nossa vida. E hoje nós vamos tornar verdade, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém?